Havendo número legal, declaro aberta a 13ª sessão ordinária da 2ª Câmara. A ata já foi distribuída, não havendo quem queira discuti-la ou modificá-la, declaro aprovada. Passemos ao expediente. Consulto a secretária da Câmara se há algum expediente a ser lido. Não há, Excelência. Passemos às comunicações e proposituras. Eu gostaria de saudar o conselheiro Luiz Augusto Carvalho Ribeiro, fazer uma saudação especial ao mais novo conselheiro aqui chegando, doutor Filizola, que muito vai contribuir, né, com o controle externo aqui no Tribunal de Contas. Quero lhe dar as boas-vindas e dizer da nossa alegria, da nossa felicidade de tê-lo aqui no Tribunal de Contas, em especial. Iniciar já aqui a sua trajetória, inaugurando aqui a sessão inaugural, a sessão da 2ª Câmara com a sua presença. Acho que seria o primeiro registro de processos, de julgamentos de Vossa Excelência, e Vossa Excelência, com certeza, está fazendo parte da nossa história, né? Quero lhe parabenizar, uma história de sucesso, não só na área de advocacia, mas enquanto pai de família, enquanto membro exemplar desse tribunal. Quero dizer que muito nos honra e muito nos alegra a sua presença e o marco inicial de estarmos aqui, né, nesta sessão, onde Vossa Excelência inaugura, digamos assim, o julgamento dos processos como parte integrante da Corte de Contas, e muito nos alegra e nos honra. Então, seja bem-vindo a este tribunal e bem-vindo já à nossa Câmara e às ações desse tribunal como um todo. Eu gostaria de saudar doutor Rafael Fonseca, também fazer uma saudação especial a doutor Eduardo Santos Hollenberg Cortes. Honra a todas nós, honra o Ministério Público e jovem como Vossa Excelência. Passará muitos, não tão jovem, né? Mas, enfim, eu acho que da época do concurso público até a época, né, quando da compulsória, vocês irão empatar, assim, tecnicamente, quantos anos vão ficar aqui neste tribunal. Então, eu acho ótimo, porque, assim, o tribunal vai continuar em boas mãos, né, dos julgamentos. Então, cumprimento especialmente o doutor Eduardo, né, doutor Rafael, eu já falei, né, e passo a palavra com muito prazer a doutor Luiz Augusto Carvalho Ribeiro. Senhora Presidente, senhor conselheiro Filizola, conselheiro substituto Rafael, doutor Procurador Eduardo, secretária da Câmara. Inicialmente, presidente, cumprimento Vossa Excelência e os demais participantes dessa 2ª Câmara. De logo, me associar às palavras de Vossa Excelência com relação ao novo conselheiro, José Carlos Filizola, que no dia de hoje, podemos dizer assim, estreia efetivamente as suas funções de novo conselheiro do tribunal. Todos nós já sabemos a sua experiência, as suas atividades como advogado, como secretário, enfim, sua trajetória na vida pública, que culminou com a chegada de Vossa Excelência aqui no Tribunal de Contas. Evidentemente, uma trajetória vitoriosa, e eu tenho certeza que Vossa Excelência aqui no Tribunal dará uma grande contribuição a esta casa, a todos nós que somos seus colegas, conselheiros, aos conselheiros substitutos, enfim, aos procuradores. Tenho certeza que, presidente, que o doutor Filizola vai contribuir muito com a sua juventude e com a sua experiência na área administrativa, para que nós possamos cada dia mais... E na área jurídica. Cada dia mais trazer um serviço, um trabalho de acordo com o que a sociedade sergipana espera do Tribunal de Contas. Então, doutor José Carlos Filizola, eu desejo tudo de bom a Vossa Excelência, sucesso, parabéns, é um prazer ter Vossa Excelência aqui como colega, além de colega de tribunal, colega da Câmara, da 2ª Câmara, e no dia de hoje Vossa Excelência faz sua estreia na fase de julgamento de processo. Então, seja bem-vindo. Muito obrigado, presidente. Com a palavra, doutor, eu vou abrir um precedente, vou passar a palavra logo a doutor Rafael, porque, por ordem, seria Vossa Excelência.
Mas como eu estou vendo que todos querem lhe prestar uma homenagem ou lhe dar as boas-vindas, Vossa Excelência vai aguardar só um minutinho. Então, com a palavra, doutor Rafael. Obrigado, presidente. Primeiramente, quero saudar Vossa Excelência, a conselheira Angélica Guimarães, o conselheiro Luiz Augusto, o procurador doutor Eduardo, a secretária, e de forma muito especial ao conselheiro Felizola, que está aqui do meu lado. Para mim é um prazer, uma honra, é uma alegria, conselheiro, estar participando dessa sessão histórica, como todos já falaram. Também tenho certeza, e assino embaixo, que a sua vasta experiência pública e jurídica venha somar o nosso trabalho no tribunal e, no vigor da sua juventude, vai contribuir muito para o nosso tribunal e para o controle externo brasileiro. Tenho certeza que a sua caminhada será vitoriosa, exitosa. Eu desejo muito sucesso, que Deus lhe abençoe, lhe acompanhe, viu, hoje e sempre. E, do mais, senhora presidente, eu gostaria também de fazer um destaque ao nosso presidente Flávio Conceição, baiano, de Salvador do Nascimento, foi homenageado com o título cidadão, merecido título cidadão sergipano, na última segunda-feira. Teve o prazer de receber essa homenagem aqui mesmo na sede, no seu gabinete, o presidente Jefferson Andrade, o deputado Luciano Bispo e o autor da proposta, o ex-deputado Venâncio Fonseca, que esteve presente, né, homenageando o doutor Flávio Conceição, engenheiro, que há muito tempo veio para cá, desde 86, fez grandes contribuições para o Estado de Sergipe, foi secretário da Casa Civil, foi diretor DR. Então, todos os municípios de Sergipe, todo o Estado, é muito grato ao seu trabalho. Então, merecida homenagem que a Casa Legislativa, a Casa do Povo sergipano, deu ao presidente Flávio. E, por fim, Excelência, eu gostaria de pedir a retirada do processo número 25 da pauta. Muito obrigado. Deferido o pedido de Vossa Excelência, antes de passar a palavra a doutor Eduardo Santos Hollenberg Cortes, eu gostaria de me associar também aos votos de congratulações, né, pelo recebimento do título de cidadão sergipano, que doutor Flávio recebeu esse título, acho que foi na manhã de ontem, na segunda-feira. Mas quero dizer a Vossa Excelência que faz parte do perfil de Flávio Conceição. Ele não é muito de holofotes, ele é um homem assim tímido, mas de muitas ações. Então, esse título ele recebeu na Assembleia há muitos anos atrás, né? O título foi outorgado a ele há muitos anos atrás, mas somente agora ele recebeu, porque ele não quis receber em sessão solene. Então, ontem, como faz parte da trajetória e da história dele, ele nos confessou, olha, estão dizendo que eu tenho que receber, eu tenho, o título é seu, receba. E ele recebeu, né, como eu diria assim, o título honroso, sem muitos holofotes, mas tem que fazer parte da história, da galeria dele, de fotos, de honrarias, de tudo o que ele fez durante a sua atividade profissional como homem público. Então, para nós, é com muita alegria que a gente vê ele receber este título, que é justo e merecido. Então, mas agora passo a palavra ao procurador, doutor Eduardo Santos Hollenberg Cortes, apenas para registrar nossa alegria de também vê-lo recebendo mais essa homenagem. Excelência, eu quero saudar o conselheiro Luiz Augusto Carvalho Ribeiro, o conselheiro Rafael, substituto, a secretária, e uma saudação especial ao novo conselheiro Felizola, dizer também da minha felicidade de poder participar desse momento histórico, nessa primeira sessão, aqui na segunda Câmara. Dizer que temos as melhores expectativas de Vossa Excelência, né? Vossa Excelência me desbancou em termos de juventude aqui no tribunal, isso para mim também, né? Também é motivo de alegria, mesmo tempo de preocupação, né? O tempo está passando, né? O tempo está passando, a gente percebe que o tempo está passando, mas é bom saber, porque eu acredito na força, sempre acreditei na força da juventude, né? Podemos nos considerar jovens, então ainda, né, quero me colocar, mas e dizer que essa experiência que Vossa Excelência tem, não só como advogado, né, mas também na administração pública, no centro da alta gestão política do Estado, né, eu acho que tudo isso é enriquecedor, né, traz para o Tribunal de Contas, sem dúvida nenhuma, uma experiência, né, e um conhecimento que vai ajudar muito, né, sem sombra de dúvidas, na condução dos processos, na deliberação,
É uma experiência, por exemplo, que eu não tenho, né, não tive, né, na minha carreira, não tive essa oportunidade. E eu acho que é importante, é enriquecedor. E eu acho que quando o Constituinte deu ao tribunal essa formatação, foi com esse objetivo, né, de trazer essa riqueza, né, de pessoas que tenham essa experiência também, digamos, pluridisciplinar, né, uma experiência diversificada. Então, Vossa Excelência une as duas coisas, une essa experiência, une a juventude, une o conhecimento jurídico, né, da dogmática jurídica, e, ao mesmo tempo, a experiência real do mundo da administração pública no nosso Estado. Então, sem sombra de dúvidas, Vossa Excelência dará uma grande contribuição, não tenho dúvida disso. E o tribunal, Vossa Excelência já sabe, né, mas vai perceber na realidade do dia a dia da imensa contribuição que o tribunal pode dar, né, como órgão de auditoria independente, né, de receber as prestações de contas, de poder fazer fiscalizações e levar à sociedade sergipana, não só a Assembleia Legislativa, mas os diversos atores sociais, a situação, um diagnóstico da realidade nossa, né, das diversas políticas públicas, dos programas governamentais, da execução do orçamento, né, levar isso à sociedade e qualificar o debate público, com independência e com rigor técnico. Então, eu só tenho a dizer também da minha alegria, de dar as boas-vindas à Vossa Excelência. Vossa Excelência já foi saudado pelo Ministério Público de Contas. Né, nós temos aqui uma atuação que é também independente, que busca colaborar com o tribunal, né, de forma a levar à sociedade sergipana o que o tribunal pode dar, o que a Constituição prescreveu, né, que melhorar a efetividade, a eficácia, a economicidade das despesas públicas. Então, mais uma vez, parabéns pela indicação, né, do governador, pela aprovação pela Assembleia, né, e seja bem-vindo. Muitas felicidades. Agora passo a palavra com muito prazer ao mais novo conselheiro do Tribunal de Contas, doutor José Carlos Filizola. Obrigado, presidente, senhora presidente, eminente desembargadora, conselheira Angélica Guimarães. Quero agradecer a Vossa Excelência pelas palavras que são fruto da sua generosidade. Também quero agradecer o conselheiro Luiz Augusto Ribeiro e pelas suas palavras, e pela sua consideração e sempre a atenção de nos receber aqui, ao conselheiro substituto Rafael Fonseca, também ao procurador Eduardo Cortes. Quero saudar também a todos os serventuários deste tribunal aqui presentes, a nossa secretária do Pleno, Aloma, e quero manifestar a minha alegria de começar efetivamente a nossa função justamente aqui na segunda Câmara, na manhã de hoje. Rogo a Deus que eu não frustre as expectativas exaradas por Vossas Excelências, né, para que eu possa fazer um trabalho decente, edificante, mas, como disse no dia da minha posse, sempre com espírito de colegiado, tratando a todos de forma mais civilizada e, ao mesmo tempo, me colocando apenas como um colega, não dos conselheiros, mas de todos os servidores da Casa, e também peço venha ao Ministério Público para, assim, também me colocar à disposição. Dizer, assim, como disse o doutor Eduardo, eu venho não apenas de uma militância na advocacia, mas também de uma pequena, mais intensa experiência na vida pública. Passei por uma empresa pública, uma companhia Cohidro, depois fui secretário de Inclusão, secretário da Casa Civil, durante 50 longos meses. Né? Antes passei por um período muito curto na inclusão social, mas também não deixou de ser uma experiência muito forte na minha vida. E isso nos traz assim a experiência de quem esteve do outro lado, né, vamos assim dizer, do balcão. Né? E a gente tenta trazer essa bagagem, tanto jurídica, mas também administrativa, aqui para o tribunal. E conto com a colaboração, com a paciência de todos. O doutor Luiz Augusto, que confessava há pouco, tem 40 anos de tribunal, é quase a nossa idade, né, doutor Eduardo? Então, eu conto com a experiência, a doutora Angélica, que já foi prefeita, deputada, uma médica humanista, acima de tudo, e presidente da Assembleia, e depois já há alguns anos aqui nesta casa. Então, todos têm uma experiência de vida. Eu também trago a minha experiência de vida, mas trago também a inexperiência para a função que, ora,
começo, vamos dizer assim, as minhas atividades. Mas com muita paciência e com fé a gente vai tangendo um pouquinho. Mas já começando então as nossas atividades, conselheira Angélica, presidente, eu gostaria de fazer nessa parte de proposituras e comunicações, eu gostaria de fazer uma propositura e parabenizar o vereador de Aracaju, Vinícius Porto, que seu aniversário ocorreu no dia de ontem. Eu não sei se a primeira Câmara fez essa solicitação, mas eu gostaria de fazer a Vossa Excelência. Vamos fazer uma manifestação conjunta da Sim, Câmara de pois não. autoria de Vossa Excelência. Obrigado, presidente. E o segundo ponto, já entrando na parte processual, é um pedido que faço à Vossa Excelência e também ao conselheiro Luiz Augusto, com a aquiescência do Ministério Público, porque o processo, a prioridade 1 da pauta, esse processo foi iniciado ainda com a presença do imortal Carlos Pina de Assis. E depois Vossa Excelência apresentou um voto vista, mas como não tinha um terceiro componente da Câmara, acabou sendo adiado. E como eu não participei do início desse julgamento, eu gostaria de requerer a Vossa Excelência no sentido de que fosse reiniciado esse julgamento. Eu passo a palavra ao doutor Luiz Augusto, que essa é a ideia, né? Veja bem, Veja aí, doutor Luiz eu ia Augusto. fazer... Se não hoje, na próxima sessão. Eu ia como fazer algumas considerações na sessão da parte de comunicação, mas findei não fazendo. Mas eu ia pedir a palavra agora para justamente fazer. É o seguinte, o que eu ia pedir a Vossa Excelência, para retirar o processo do item 12 da pauta, e no item 1, como eu sou o relator e o conselheiro Filizola não assistiu o relatório, como ele acabou de explicar, eu ia solicitar de Vossa Excelência, vou solicitar de Vossa Excelência, para que esse processo seja adiado na sessão de hoje e que na próxima sessão eu farei um novo relatório, aí sim Vossa Excelência está apto a votar. Então, era o pedido que eu ia fazer, que faço agora, o adiamento também desse processo, do item 1 da pauta. Era só, presidente. Referido o pedido de Vossa Excelência. Seria adiar o item 1 e retirar o processo do item 12 da pauta. Só em tempo, apenas para me somar a propositura tanto do Dr. Rafael Registro sobre a titulação do presidente, conselheiro da Conceição, como cidadão sergipano, importante registro, e também me somando a propositura do aniversário do vereador Vinícius Porto, feito pelo conselheiro Filizola. Então, todos nós nos associamos às proposituras anteriormente apresentadas. Passemos à ordem do dia. Na ordem do dia estão sendo publicadas 16 decisões e 4 acordos constantes do anexo 1 da pauta. Passemos aos julgamentos. Processo do item 1 adiado. Eu passo a palavra ao doutor Luiz Augusto Carvalho Ribeiro para julgar o processo do item 2 da pauta. Senhora presidente, senhor conselheiro substituto, doutor procurador, processo é oriundo da Prefeitura Municipal de Itabaiana e trata de um relatório de inspeção. A quarta CCI, Excelência, emitiu um parecer e conclui pela irregularidade do período inspecionado, aplicação de multa, glosa e ciência do Ministério Público. O Ministério Público de Contas, através do ilustre procurador Dr. Eduardo Santos Hollenberg Couto, opinou também pela irregularidade das contas do período inspecionado, condenando o gestor responsável a instituir as despesas irregulares descritas no item 9, 11, 12 e 13, valor atualizado, multa e a razão das falhas dos demais itens, e comunicação ao Ministério Público Estadual para a apuração de eventual responsabilidade penal. Esse é um breve relatório, Excelência. Como vota Vossa Excelência? O meu voto é da seguinte maneira. Com base no exposto, especialmente nos termos do precedente firmado por essa Corte de Contas em caso análogo, há precedente aqui no Tribunal, com a presente decisão TC-39, junto ao processo 1471, e eu não gosto. Para não haver voto
conflitante, a minha linha é da seguinte maneira. De acordo com o registrado no relatório deste voto, trata os presentes de autodispersão promovido na Prefeitura Municipal de Itabaiana, referente ao período de julho a dezembro de 2004, quase 20 anos atrás, na gestão do senhor Luciano Bispo de Lima, tendo sido elaborado um relatório de inspeção, segundo o qual houve algumas falhas e irregularidades. Contudo, cabe registrar que esse processo foi autuado em 22 de novembro de 2005, relativo às falhas ou irregularidades presentes no exercício de 2004 no município inspecionado, ou seja, há mais de 18 anos. A Constituição Federal estabelece que, abre aspas, a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que cause prejuízo ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Artigo 37, parágrafo 1º. Recentemente, o Pretório Celso se debruçou sobre o tema por meio do recurso extraordinário, achando o julgamento limitado. Aqui eu transcrevo todo o relatório. No âmbito dessa Corte de Contas, o limite temporal advém da Lei Complementar Estadual 205, de 6 de julho de 2011, que alterou a lei orgânica e incluiu o seguinte regramento por meio do artigo 69. Aqui também eu transcrevo que o artigo 69 diz que prescreve em 5 anos a pretensão punitiva do Tribunal de Contas nos feitos de qualquer natureza a seu cargo. Com efeito de aplicação do Instituto da Prescrição dos Processos instaurado no âmbito deste sodalício, decorre do imperativo esculpido no artigo 69 da Lei 205, 2011, acima reproduzido, do qual se extrai que o limite temporal para a pretensão punitiva é quinquenal. A notificação número 349 de 2005, encaminhada ao interessado, foi recebida pelos mesmos em 30 de novembro de 2005, verificando assim a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva dessa Corte de Contas, vez que o prazo prescricional retroage à notificação editalícia válida no último fato interruptivo da prescrição. A título de registro, e para que não pare dúvida, é de bom tom assimilar que o Supremo Tribunal Federal, analisando o pedido de declaração de inconstitucionalidade formulado pela Procuradoria-Geral da República, acerca do Estado de Santa Catarina, prevê prazos prescricionários. Bom, bem, como já demonstrado no artigo 69 da Lei Orgânica deste Tribunal, trata sobre a prescrição da pretensão punitiva desta Corte e estabelece no que tange as irregularidades passivas de multa e caberia o prosseguimento do feito no que toca à comprovação. Verifica que nessa circunstância, qual seja, passados 18 anos, vez que estamos a tratar de relatório de inspeção do segundo semestre do exercício de 2004, a atuação administrativa deve encontrar limites temporais, sob pena de sujeitar os responsáveis a aprovar a qualquer tempo, mesmo que decorrida décadas, a adequada aplicação dos recursos, que um dia gerir em flagrante ofensa aos princípios basilares do Estado de Direito, como a segurança jurídica e a ampla defesa. O professor de Direito Administrativo, Jacob Fernando, apresenta. E aqui eu digo que ele diz o seguinte: mesmo reconhecendo que o dever de ressarcir o erário pode ser considerado imprescritível e que compete ao administrador público e ao particular que administra recursos públicos o ônus da prova pela irregularidade, é possível admitir que o longo decurso de tempo entre a prática do ato e a citação torne possível o exercício da defesa. Em Tribunais de Contas do Brasil, Jurisdição de Competência, Belo Horizonte, Editora Fórum. Em observando aos mais recentes julgados do Tribunal de Contas da União, verifica que a referenciada Corte vem decidindo pelo trancamento das contas por considerarem liquidáveis, nos casos em que o longo decurso de tempo causa prejuízo ao efetivo exercício do direito de ampla defesa e ao contraditório. Por fim, se faz destacar que esta Corte de Contas já enfrentou a matéria em processo análogo ao presente, qual seja, TC 1471/2005, envolvendo também o senhor Luciano Bispo, de relatoria da conselheira Maria Angela Guimarães Marinho. Na oportunidade, deixou o processo julgado pelo seu arquivamento, tendo em vista a nítida afronta aos princípios de defesa da seriedade processual. Ou seja, a conselheira, na época, julgou os 6 primeiros meses da gestão e eu estou agora julgando os 6 últimos meses da gestão, no mesmo período do mesmo ano. Feitas as presentes colocações, levando em consideração o princípio da eficiência, o qual repele a prática de atos desnecessários e inúteis, da segurança jurídica, o qual garante a coerência da aplicabilidade das leis,
e os direitos fundamentais, já a ampla defesa e duração razoável do processo e considerando o tempo de tramitação dos autos, entendo que o presente processo carece de pressupostos de desenvolvimento válido e regular, ensejando sua extinção sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 44 da Lei Complementar 205/11 e artigo 92 do Regimento Interno deste Tribunal. Com base no exposto, especialmente nos termos do precedente firmado por esta Corte de Contas, em caso análogo ao presente, decisão TC 39727, junto ao processo TC 00147/2005, evitando assim decisões conflitantes, voto no sentido de que os autos sejam considerados iliquidáveis, determina o arquivamento do processo TC 0011739/2005, tendo em vista a nítida afronta aos princípios da eficiência e da celeridade processual, da segurança jurídica, da ampla defesa e do contraditório, além da duração razoável do processo. É como voto. Como vota Vossa Excelência, ao final, pelo arquivamento? Conta iliquidável e pelo arquivamento. Eu acompanho Vossa Excelência. Como vota doutor José Carlos Filizola? Acompanho o relator. Então, aprovado por unanimidade. Excelência. Com a palavra o Ministério Público. Apenas um comentário em relação a esse processo. Eu verifiquei aqui, e consta da pauta, o nosso parecer de 2010. Né? Eu fiz uma intervenção recente na primeira Câmara também, sobre a necessidade de o tribunal. Nós temos hoje em dia o processo eletrônico, né, em que é possível fazer um controle melhor dos prazos, né, das responsabilidades. Então, seria importante que o tribunal hoje, nós estamos tendo muito processo com a questão da prescrição, que é um parâmetro importante de segurança jurídica, sem dúvida nenhuma, para os jurisdicionados, né, que o Supremo Tribunal Federal, inclusive, estabeleceu para situações de dano ao erário. Mas, por outro lado, precisamos dar uma celeridade maior para o processo, cumprindo o mandamento constitucional, garantindo a efetividade e a credibilidade do trabalho do tribunal. Afinal de contas, foram horas aí de trabalho nesse processo, né, dos servidores, do Ministério Público, de toda a assessoria, e, no final de contas, nós ficamos sem um resultado e a sociedade sem a contrapartida, né, de todo esse processo. Então, me parece que o tribunal precisa, com urgência. O IRB, a Tricom, recentemente também o Conselho Nacional do Presidente do Tribunal de Contas baixaram atualmente uma orientação sobre a questão da prescrição também, com critérios suspensivos, etc. Mas me parece que a Corregedoria, em particular, pode dar uma contribuição nisso, né, de estabelecer sistemáticas, né, de trabalho, inclusive, se for o caso, inspeções, né, para que faça um levantamento periódico desse tipo de situação e evitar, né, essa multiplicidade de processos com essa situação de prescrição que, ao meu ver, é prejudicial à própria credibilidade do trabalho do Tribunal de Contas. Então, assim, apenas fazer esse registro, que já fiz também na primeira Câmara, nós tivemos um caso parecido recentemente. Nesse caso, só o parecer do Ministério Público, que é o último ato, digamos assim, né, que fecha toda a instituição antes de ir ao gabinete do conselheiro ou da conselheira, tem mais de 10 anos, né, de 2010. Então, me parece que seriam situações evitáveis, né, se nós tivéssemos aí uma sistemática de trabalho, independentemente das responsabilidades individuais. Eu acho que é uma responsabilidade coletiva que nós temos. Né? Porque a doutora Suzana, por exemplo, nesse tipo de processo, ela faz questão de enfatizar de que o processo não estava com ela durante todo o processo. Mas não se trata apenas disso, de responsabilidade individual, mas a responsabilidade nossa, coletiva, institucional, né, de não permitir que essas situações proliferem da forma como estão atualmente. Doutor Eduardo, essa também é uma preocupação do presidente da Casa, onde ele tem colocado nas reuniões administrativas, tem cobrado até da coordenadoria jurídica, né, ver como é que estão esses processos. E, enquanto corregedor, eu já determinei, né, já há mais ou menos uns 30 dias atrás, de que fosse feito um levantamento de todos os processos do tribunal, para a gente ver justamente esses processos antigos, onde estão. Porque quando a gente julga de 5 anos para cá, a gente diz, esses nós vamos ter um julgamento ideal, né, um julgamento que traga os benefícios para a sociedade, que puna, que penalize, ou que a gente dê uma orientação pedagógica aos gestores, né, mas os mais antigos, a gente está julgando tudo pela prescrição. Então, é preciso, então, que a gente não veja só, comece a julgar, eu não digo nem de 5 anos, os de 4 anos para cá, porque os de 5
eles vão prescrever também. Na hora que a gente começa a movimentar os processos que manda para o Ministério Público, daqui a pouco ele já prescreveu também. Que a gente julgue os de 4 anos, mas faça um levantamento dos mais antigos para a gente fazer aqui um julgamento em série. Porque precisa resolver essa questão. E precisamos também realizar a questão das fiscalizações, não é? Que a gente mande mais, né, as nossas equipes para fazer as diligências, né? Enfim, que a gente sabe que o tribunal está assoberbado de processos, mas a gente tem que estabelecer prioridades. Essa tenho certeza que também é uma preocupação do presidente e que em todas as reuniões administrativas ele tem dado o andamento na questão, fica como item de pauta, né? E ele já determinou a coordenadoria jurídica também para fazer levantamento desses processos. Não só os processos de direitos pessoais, como todos os outros processos como um todo, doutor Eduardo. Agora, é importante o alerta de Vossa Excelência, é importante o olhar do Ministério Público, né? Porque é o fiscal da lei e estamos aqui todos os dias em conjunto trabalhando, mas o alerta é muito importante para que a gente possa se debruçar mais ainda e com mais celeridade sobre esses processos. Eu agradeço. Presidente, apenas Sim. Para colaborar com o doutor Eduardo, realmente a conselheira Suzana gosta de dizer que os processos não estavam com ela. É o caso aqui também. Esse processo já tem, parece 18 anos, parece. 18 anos, né? eu tinha calculado. Eu herdei 17, também mas esse são processo. 18, Eu herdei o ano passado. Esse aí já deve ter passado por diversos conselheiros, né? E um foi herdando do outro, não sei como é que foi. Eu sei que eu herdei esse processo no ano passado. Exatamente, o tempo que passa em cada local. Apenas enfim. para título de informação, todos os processos que estão lá na minha coordenadoria da Câmara, que eu herdei, e os novos, eu não tenho quase mais nenhum processo para a Câmara. Já julguei quase É a questão das prioridades do momento. É. Quando eu cheguei aqui no tribunal, eu lembro que o doutor Sérgio Monte Alegre, né, expediu aquele alerta e nós passamos a julgar as contas. Foi. As contas desse exercício, né, o que chega hoje a gente já julgava, né, a gente só tinha contas de um ano atrás, digamos assim, né, as contas de governo. Né? Depois aí vamos para as contas de gestão. Mas, enfim, é estabelecer prioridades. O que é mais importante neste momento para a gente julgar, para a gente atuar, qual a importância do momento. Que os processos, a quantidade é imensa. É igual enxugar gelo. A gente julga que 1.000 processos e chegam 2.000. Isso é inevitável. Né? Afinal de contas, é para isso que nós estamos aqui. Mas é estabelecer prioridades, doutor Eduardo, mas muito importante a participação de Vossa Excelência. Eu vou dar conhecimento ao presidente da Casa, para que a gente possa, em reunião administrativa, acelerar essas questões. Mas vamos agora, passo a palavra ao doutor Rafael Fonseca, para julgar os processos do item 3 e 4 da pauta. Senhora Presidente, senhores conselheiros, doutor Procurador, processo do item 3 da pauta, primeiro cabe relatar, trata os autos e recursos de consideração interpostos pelo gestor do Fundo Municipal de Saúde de Maruim, senhor José Souza Santos, com decisão TC 38.071 da segunda Câmara, proferida nos autos do processo TC 93/2020. A decisão originária julgou procedente o auto de infração número 01/2020, no qual foi imputada multa administrativa no valor de R$ 3.000, em razão do atraso da prestação de contas eletrônica do mês de outubro de 2019. O interessado, em síntese, impugnou a decisão acima citada, alegando, em sede preliminar, que o auto de infração em sua origem é nulo, uma vez que o TCE não respeitou o prazo máximo de 5 dias para a lavratura do auto de infração. No mérito, alegou que o atraso ocorreu em razão de inconsistências técnicas e operacionais do sistema contábil. A coordenadoria jurídica entendeu pela nulidade do auto de infração e, consequentemente, pelo provimento do recurso. O do outro representante do Ministério Público de Contas, procurador Dr. Eduardo Santos Rolimberg Cursos, que presente na sessão, opinou pelo improvimento do feito, rejeitando a prejudicial de mérito e tendo em vista que o gestor se limitou a expressar a resignação pela multa aplicada. É o breve relatório, Excelência. Como vota Vossa Excelência? A proposta, Excelência, primeiramente, quanto à preliminar, a regra contida no regimento interno da Corte, que é norma infralegal, insuscetível de criar um prazo decadencial em sede de direito público,
denota exclusivamente um prazo impróprio, que sinaliza para a Corte o prazo de lavratura, mas que não fulmina o direito de a mesma fazê-lo posteriormente em caso de ultrapassagem do referido prazo. Desta forma, de antemão, concluo pela rejeição da preliminar. Então, propõe a rejeição da preliminar. Pela rejeição da preliminar, é como vota doutor Rafael. Como vota doutor Luiz Augusto? Eu acompanho a proposta de decisão. Rejeitando a preliminar. A preliminar, rejeitando a preliminar. É a preliminar. Doutor Felizola. Eu também, Excelência. Eu também rejeito a preliminar, aprovado por unanimidade. Continua, Vossa Excelência. No mérito, o ex-gestor não nega o atraso do envio dos informes, bem como não trouxe aos autos fatos novos capazes de alterar a decisão vergastada. Proponho deliberação pelo conhecimento do recurso interposto por seu meio tempestivo adequado e cabível, rejeitando a preliminar suscitada e, no mérito, propondo seu improvimento. Pelo improvimento no mérito, Excelência. Pelo improvimento do recurso, é como vota doutor Rafael Fonseca, como vota doutor Luiz Augusto e doutor Felizola. Eu acompanho a proposta de decisão do relator. Acompanho o relator também. Eu também acompanho a proposta de decisão de doutor Rafael, aprovado por unanimidade. Continua, doutor Rafael. Processo do item 4, né? Do item 4, Excelência. Trata os autos de embargo de declaração interposto pela ex-gestora da Prefeitura Municipal de Muribeca, senhora Sandra Maria da Silva, conserva, em face do acordo no TC 444 da segunda Câmara, protado nos autos do recurso da consideração TC 1904/2016, sob alegação de omissão e contradição no julgado. O acordo embargado deliberou por unanimidade pela manutenção da irregularidade do período inspecionado de janeiro a dezembro de 2011. A coordenadoria jurídica e o representante do Ministério Público de Contas, o procurador Dr. Eduardo Santos Hollenberg Coates, opinaram pelo improvimento dos embargos. É o breve relatório, Excelência. Vota, Vossa Excelência. A embargante alega especificamente que o acordo embargado é omisso a não analisar os argumentos jurídicos informados no recurso de reconsideração, além de ser contraditório por não considerar os documentos juntados naquele processo. Ocorre que todas as falhas detectadas, as quais estão descritas e fundamentadas no relatório de inspeção 30/2012, foram analisadas pelos órgãos técnicos, pelo Conselho Relator e por esse colegiado, tanto durante o julgamento do relatório de inspeção como do recurso de reconsideração, chegando-se ao final à conclusão lógica de que os documentos apresentados não foram suficientes para sanar as irregularidades detectadas. Isso tudo foi devidamente expresso no teor dos acordos 444 da segunda Câmara, ora embargado. Ante toda a fundamentação apresentada, voto pelo conhecimento do recurso interposto, por seu meio tempestivo adequado e cabível, e no mérito pelo seu improvimento. Pelo improvimento do recurso, é como apresenta a proposta de decisão do Dr. Rafael Fonseca. Como vota Dr. Luiz Augusto e Dr. José Carlos Felizola. Acompanho o relator. Acompanho o relator. Também acompanho o relator, aprovado por unanimidade. Passo à prioridade 2. Na prioridade 2, eu passo a julgar o processo do item 5 da pauta. Trata de um processo de aposentadoria por invalidez da senhora Adina Nascimento Alves Santos, professora de Educação Básica da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura. O valor da aposentadoria corresponde a R$ 5.848,75, referente a um tempo de contribuição de 24 anos, 3 meses e 15 dias. A Coordenadoria Técnica concluiu que o processo está instruído de acordo com a legislação pertinente. Assim, opinou pela legalidade da aposentadoria por invalidez. O Parquet Especial reconheceu a legalidade do ato de aposentadoria da servidora, acolhendo os cálculos encaminhados pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe, com proventos integrais sobre o regime da paridade. É o relatório e é como voto, acompanhando os opinativos. Voto pela legalidade do ato de inativação da servidora sobre o regime da paridade, conforme cálculos trazidos pelo Sergipe Previdência. É como voto. Como vota Dr. Luiz Augusto e Dr. José Carlos Felizola. Acompanho, Vossa Excelência. Acompanho, Vossa Excelência. Aprovado por unanimidade. Agora passo a julgar o processo do item 6 da pauta. Trata de transferência para reserva remunerada do senhor Givaldo da Paz Alves, ocupante do posto de graduação de subtenente da Polícia Militar do Estado de Sergipe,
O tempo de contribuição é de 30 anos, 30 meses e 14 dias, e foi juntado aos autos o processo de revisão de benefício. A Coordenadoria Técnica opinou pela legalidade do benefício da reforma remunerada, bem como opinou pela revisão do benefício, registrando que o senhor Givaldo da Paz tem direito a proventos recalculados no valor de R$ 10.535,44. O Ministério Público opinou pelo reconhecimento da legalidade do ato da referida transferência, com direito a proventos recalculados, conforme ato de revisão, devendo ser observado o reajuste pela paridade dos proventos integrais. Esse é o relatório e é como voto. Voto pela legalidade da inativação e revisão dos proventos em tela, observando-se o regime da paridade. Como vota o doutor Luiz Augusto e doutor Filizola. Acompanhe, Vossa Excelência. Acompanhe a relatora. Aprovado por unanimidade. Passa a julgar agora em bloco os processos dos itens 7 e 8 da pauta. Tratam de reforma por invalidez dos seguintes beneficiários. O item 7. O beneficiário é o senhor Cláudio Quirino dos Santos, ocupante do posto de graduação de primeiro sargento do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe. O valor do benefício a ser concedido é de R$ 8.592,92, devendo ser observado o regime da paridade e os proventos integrais. O tempo de contribuição é de 22 anos, 6 meses e 11 dias. O item 8, o interessado é o senhor Murilo Doria da Fonseca, ocupante do posto de graduação de terceiro sargento da Polícia Militar. O valor do benefício a ser concedido é de R$ 5.424,70, devendo ser observado o regime da paridade e os proventos integrais. O tempo de contribuição é de 30 anos e 15 dias. A Coordenadoria Técnica opinou pela legalidade dos registros. O Ministério Público opinou pelo reconhecimento da legalidade dos atos das referidas reformas por invalidez, com o consequente registro dos atos, devendo ser observado o regime da paridade, é o relatório e é como voto. Acompanhando os opinativos da Coordenadoria Jurídica e do Parquê Especial, voto pela legalidade dos atos de reforma por invalidez, sob o regime da paridade, com proventos integrais no item 7 e proventos proporcionais no item 8. É assim que voto. Como vota doutor Luiz Augusto e doutor José Carlos Filizola. Acompanhe a relatora. Acompanhe a relatora. Aprovados por unanimidade. Passa a julgar o processo do item 9 da pauta. Trata de revisão de pensão por morte da senhora Nelita dos Anjos Santos, que deverá perceber a pensão de R$ 2.216,73, diante do seu reconhecido direito ao reajuste pela paridade, com direito também a valor retroativo pelo pagamento a menor do benefício de janeiro a outubro de 2022, no valor de R$ 693,28. A Coordenadoria Técnica opinou pela legalidade da revisão e manifestou aquiescência aos cálculos discriminados pelo Sergipe Previdência, que revisou a pensão da beneficiária com pagamento das diferenças de valores referentes ao reajuste com base na paridade. O procurador Eduardo Santos Hollenberg Cortes opinou pela legalidade e registra a revisão do benefício de pensão por morte, garantindo o direito ao pagamento das diferenças de valores com base na paridade. É o relatório e é como voto, acolhendo os opinativos. Voto pela legalidade da revisão do benefício de pensão por morte, que passa a vigorar com o regime jurídico da paridade, com tudo o que foi apresentado pelo Ministério Público, pelo Sergipe Previdência e pelos órgãos técnicos. Como vota doutor Luiz Augusto e doutor José Carlos Filizola. Acompanhe a relatora. Acompanhe, Vossa Excelência. Aprovado por unanimidade. Passa a julgar o processo do item 10 da pauta. Esse processo trata a finalização de benefício previdenciário de pensão da senhora Poliana Vieira Santos, consubstanciada no requerimento administrativo em razão da perda de requisito concessório após adquirir matrimônio. A Coordenadoria Técnica entendeu pela ausência de ato passível de registro, assinalando que a documentação apresentada pelo Instituto Previdenciário se refere à perda de requisito concessório, procedimento administrativo e de sua exclusiva atribuição. Assim opinou pelo arquivamento dos autos. O Ministério Público também opinou pelo arquivamento dos autos, considerando o procedimento administrativo ser de exclusividade do Instituto de Previdência, e esse é o relatório, e o meu voto é no mesmo sentido. Voto pelo arquivamento dos autos sem julgamento do mérito. Como vota doutor Luiz Augusto e doutor José Carlos Filizola. Acompanhe, Vossa Excelência. Acompanhe, Vossa Excelência. Aprovado por unanimidade. Passa a julgar o processo do item 11, o último que me cabe relatar. Trata de auto de infração lavrado em desfavor da senhora Josenilde Santos de Carvalho,
responsável pelo Fundo Municipal de Assistência Social de Santana do São Francisco, por atraso no envio de documentos de remessa obrigatória. Aprecia-se nos autos referência ao cumprimento da decisão TC 30.642 da 2ª Câmara, julgada em 10 de maio de 2017, que determinou a lavratura de novo auto de infração relativo ao atraso na entrega dos informes mensais, ou seja, de outubro de 2012. A Coordenadoria Jurídica e o Ministério Público de Contas, ao identificarem que já havia sido lavrado um novo auto de infração sob o número 032/2017, dando origem ao processo número 374/2017, opinaram pelo arquivamento do feito, uma vez que o cumprimento exigido já consta no referido processo, evitando-se, assim, análises repetidas. Esse é o relatório e eu passo ao voto. Verificada a autuação em duplicidade de processos que tratam da mesma matéria, eu acompanho os opinativos. Voto pelo arquivamento dos autos sem análise do mérito. É como voto. Como vota doutor Luiz Augusto e doutor José Carlos Filizola. Acompanho a relatora. Acompanha a relatora. Aprovado por unanimidade. Agora passo a palavra a doutor Luiz Augusto Carvalho Ribeiro para julgar os processos de sua relatoria dos itens, do item 12 e seguintes, né? Vai até o 14, 12 a 14. O 12, Excelência, eu retirei, né, de pauta. Realmente está retirado, eu tinha deferido. Então, seria 13 e 14. Então, eu vou julgar o 13 e o 14. Presidente, o processo do item 13 trata de uma aposentadoria por tempo de contribuição do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe. O interessado é o senhor José Carlos Calazans dos Santos. As unidades técnicas, como a 4ª CCI, opinaram pela legalidade com paridade e com a inclusão de gratificação de periculosidade. E o Ministério Público de Contas, através do Dr. Eduardo Santos Hollenberg Costa aqui presente, também opinou pela legalidade com paridade, com a exclusão das gratificações VPNI, incorporação FCCC e de periculosidade. Esse é o breve relatório e meu voto, Excelência, com permissão de Vossa Excelência, adiantando o voto. Eu vou acompanhar a informação técnica, especificamente do Ministério Público de Contas. Voto pela legalidade da aposentadoria por tempo de contribuição, concedida ao senhor Carlos Calazans dos Santos, com proventos integrais e observando o regime da paridade, em consonância com a conclusão do Ilustríssimo Ministério Público Especial. É como voto. Como vota doutor José Carlos Filizola? Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator, aprovado por unanimidade. Continua, Vossa Excelência. Agora aí, presidente, o processo do item 14 é um auto de infração e vem da Secretaria de Estado da Saúde. A 4ª CCI ofereceu um parecer técnico recomendando a improcedência do auto de infração e o arquivamento dos autos. O MPC, através do ilustre procurador João Augusto Bandeira de Mello, lavou um parecer 1308/21, anuindo e acompanhando o entendimento da improcedência do auto de infração, número 5/2019, com seu consequente arquivamento do processo. É o relatório e voto, com base no exposto, entendo que o melhor caminho a ser trilhado, ancorado nas premissas da razoabilidade e proporcionalidade, é o de proferir o voto no sentido de que a 2ª Câmara do Tribunal de Contas julgue pela improcedência dos autos de infração, número 5/2019, instaurado em face do senhor Valberto de Oliveira Lima, então secretário de Estado da Saúde da época, simplesmente, só por isso, em razão da duplicidade no pedido com outra diligência idêntica e subsequentemente arquivamento dos autos. Como há um outro auto de infração do mesmo assunto, e esse é uma duplicidade, então nós não podemos julgar em duplicidade, por isso eu estou pedindo o arquivamento. É como voto. Como vota doutor Filizola? Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator, aprovado por unanimidade. Agora passo a palavra a doutor Rafael Fonseca para julgar os processos dos itens 16, do 16 ao 26 da pauta. Aliás, do 15 ao 26 da pauta. Do 15 ao 26. Obrigado, presidente. Primeiramente, Todos os direitos pessoais. solicito a Vossa Excelência apreciação em bloco em lista dos processos 15 a 23. Deferido o pedido, Vossa Excelência. Todos esses processos, Excelência, são processos do Sergipe Previdência, são processos de aposentadoria por tempo de contribuição.
Do item 15, interessada Giselma Ribeiro Rocha Bezerra. Do item 16, interessado Rúbia Maria Silva Brandão. Item 17, interessado Wilson Bastos Silva. Item 18, interessada Mirabel Vieira Matos. Item 19, interessada Juscelice Alves Araújo de Alencar. Item 20, interessada Eronildes Hipólito Nascimento. 21, interessada Aldelice Lima. 22, interessada Eliene Cardoso dos Santos. E o 23, Ruth Menezes Santos. Em todos os processos, as manifestações da coordenadora jurídica foi no sentido da legalidade e paridade. São os brevíssimos relatórios, excelência, e adiantando a proposta pela legalidade e paridade de todos os processos. Como vota doutor Luiz Augusto e doutor José Carlos Brizola? Acompanho a proposta de decisão do eminente relator. Acompanho o relator, excelência. Eu também acompanho a proposta de decisão, as propostas de decisão do relator, aprovados por unanimidade. Continue, doutor Rafael. Senhor presidente, eu só cito em bloco o processo 24 e 26. Deferido o pedido de Vossa Excelência. Os dois processos são processos de pensão previdenciária, o do item 24 do Estudo de Previdência do município de Aracaju e 26 seria Previdência. Beneficiário seria Jonathan Breno Figueroa Souza, do item 24, e do 26, Ana Cláudia Assunção Ferreira. Nesses dois processos, excelências, há manifestações do Ministério Público no sentido de arquivamento, uma vez que tem processos idênticos já em andamento há mais tempo no tribunal, e para evitar a duplicidade de julgamento, propôs o Ministério Público o arquivamento. O brevíssimo relatório, adiantando a minha proposta, é pelo arquivamento dos dois processos, excelências. Como vota doutor Luiz Augusto e doutor Filizola? Acompanho o relator. Acompanho o relator. Aprovados por unanimidade. Encerrada a pauta, eu gostaria de franquear a palavra para quem queira fazer uso dela. Senhor presidente, me perdoe. Pois não. Nós estamos aqui, mês das mães, né? Domingo que vem, dia das mães. Então, certamente eu não vou estar presente na sessão de amanhã. Eu quero deixar meu abraço a todas as mães do nosso tribunal e do Estado de Sergipe. Deus abençoe todas as mães. Obrigado. Eu sou mãe e sou vó. Então eu quero também cumprimentar, né, todas as mulheres e todas as mães, né, pelo dia. Eu quero também fazer minhas as palavras de Vossa Excelência. Obrigado, excelência. Quando lembra o conselheiro Carlos Pinto, ele falava que neto é filho com açúcar. Então, a avó, eu acho que é mãe com açúcar. Com certeza. Então, eu, não havendo mais nada a tratar, eu declaro encerrada a presente sessão.